Fala galera, tudo bom? E aí, como é que vocês estão? Tão bem? Espero que sim, hein? Eu tô aliviada, acabei todas as minhas disciplinas de mestrado, tô de parabéns. Agora só falta só a dissertação, apenas. Conforme eu havia prometido pra vocês, hoje a gente vai falar sobre moeda e dinheiro. E o que é que a gente vai aprender nesse vídeo? A evolução da moeda, quais são as funções da moeda, quem imprime, quem emite e quais são os problemas que podem ser gerados em consequência da escassez ou do excesso de moeda em circulação. Então vamos começar pelo começo, tá? Como surgiu a moeda? Há muito tempo atrás, a sociedade não tinha essa moeda que a gente conhece hoje. Então, o que é que elas utilizavam? Mercadorias para fazerem as suas trocas e satisfazer as suas necessidades. Esse tipo de moeda era conhecido como moeda mercadoria, e a transação, como muita gente já conhece, como escambo. Como é que funcionava? Eu, Isabela, tinha trigo e João tinha feijão. Então, a gente ia e trocava esses bens. Sendo que, para essa transação, era muito complicado. Porque primeiro eu tinha que achar quem é que tinha feijão. Segundo, a pessoa que tinha feijão tinha que querer o meu trigo. Então veja que trampo, né? Pra conseguir isso. E também a questão do valor, né? Às vezes o que eu tinha, o valor era muito inferior do que o valor da mercadoria da outra pessoa. Então, assim, imagina, trocar algodão por, sei lá, por um boi, uma galinha por couro. Então, era bem complicado isso. Aí houve uma evolução dessa moeda mercadoria, a gente passou para uma moeda de metais preciosos, ou de ouro, ou de prata. Essas moedas resolveram esse problema, né, da coincidência de desejos das pessoas para poder realizar as suas trocas. E também facilitou, porque tem a questão da durabilidade, que algumas mercadorias usadas como moeda não tinham, ou seja, estragava e tal. Era muito complicado para armazenar. Então, uma moeda em metais preciosos era de fácil armazenamento, você poderia colocar guardado, de transporte e tudo isso. Mas aí, o que se tornou, em um ponto, uma solução para os problemas da moeda mercadoria, se tornou um problema também, porque havia o risco. Nessas transações de transporte e armazenamento, era muito complicado, porque você tinha que viajar com todo o metal e desde que mundo é mundo, existe ladrão, né? Então, assim, tinha muito esse problema da questão do risco de armazenar tantas moedas e metais preciosos. Aí veio uma terceira moeda para solucionar esse problema, que foram as moedas conhecidas como moeda representativa ou moeda papel. Que aí já começa um pequeno ensaio das moedas que a gente tem hoje, da figura do banco. Foram criadas casa de custódia. O que essa casa de custódia fazia? Ela emitia uns papéis dizendo o quanto a pessoa tinha ali em ouro. Por exemplo, Isabela tinha 1 tonelada de ouro, bem rica. Aí ele emitia um papel para mim dizendo que Isabela tinha 1 tonelada de ouro. Então, aquilo ali era equivalente ao depósito que eu tinha feito na casa de custódia. Esse tipo de moeda é chamado de moeda representativa ou moeda papel. Com o passar do tempo, a galera da casa de custódia foi vendo que às vezes eles emitiam e muitas vezes ficavam com estoque de ouro. Não era tipo assim, emitia e já saía aquela mesma quantidade, sabe? Aí eles disseram, a gente pode começar a emitir uma moeda papel com um valor mais alto do que a gente tem de estoque, que é mais ou menos o que acontece hoje com os bancos comerciais, né? Que a função principal é pegar o dinheiro dos poupadores e emprestar para os devedores. Com isso, ele também cria moeda e ativa a circulação no mercado financeiro. Aí, o que é que eles fizeram? Fizeram isso, né? Eles começaram a emitir um valor maior do que eles tinham lá no banco. Aí, essa moeda foi chamada de moeda fiduciária, ou que era representativa pela confiança, né? A confiança do que aquela casa de custódia realmente era um lugar sério, que quando você precisasse retirar o seu ouro, realmente você conseguiria. Independente se ele tinha emitido um papel com mais ou menos, ele ia ter que garantir o seu ouro. Depois disso, a gente evolui para o papel moeda não conversível, que é o que a gente tem hoje. A gente não existe mais um lastro de metal, nem de nada na nossa moeda. Ou seja, aquela moedinha ou aquela cédula, ela não tem o valor de metal nela.
Por exemplo, a Casa da Moeda, eu acho que para produzir R$ 1, ela gasta centavos, sabe? É bem pouco a quantidade de centavos que ela utiliza. Então, essa foi a evolução da moeda até a moeda que nós temos hoje. E também temos a moeda escritural, que é a moeda que, como eu falei anteriormente, que ela é criada a partir dessa transação que os bancos comerciais fazem, de emprestar e pegar dinheiro. Isso ele cria a moeda e joga a moeda no nosso meio circulante, no sistema financeiro. Ele faz com que crie mais moeda no mercado, tá? Aí as funções das moedas, como a gente vê hoje, ela foi criada para resolver 3 problemas. Então são essas 3 funções da moeda, que são a unidade de conta, reserva de valor e meios de troca. O meios de troca é como desde sempre, é tipo você conseguir trocar ou comprar ou vender alguma coisa através da moeda. A unidade de conta, ela serve para solucionar o problema da equivalência de valores. Eu tô ainda com a minha colinha aqui, sempre tem uma colinha. O problema da equivalência de valores. E a reserva de valor, ela garante o poder de compra para que você use a moeda apenas no momento que você considerar oportuno. Então são essas 3 funções: meio de troca, reserva de valor e unidade de conta. Para ser moeda, elas precisam ter essas 3 características, essas 3 funções. Aí você deve estar perguntando, mas quem é que emite a moeda? E muita gente vai dizer, a Casa da Moeda. Não, a Casa da Moeda não emite. A Casa da Moeda apenas imprime. Quem emite as moedas é o Banco Central, que é o banco dos bancos e é responsável pela regulação do sistema financeiro nacional. Então ele diz o quanto é para a Casa da Moeda imprimir e ela imprime. Já escutei muita gente dizer o seguinte, então por que o banco não imprime mais moeda e ia resolver o problema de todo mundo? Gente, se fosse só esse o problema, não existiria ninguém pobre, não existiria nenhuma nação pobre. A impressão descoordenada e desenfreada de moeda, ela pode gerar um problema seríssimo, que é a inflação, que eu acho que pode ser um tema do nosso próximo vídeo. Mas assim, não é assim que funciona. O Banco Central, existem relatórios, que ele tem um relatório que ele tem que informar quanto de moeda ele vai imprimir, emitir para solicitar para a Casa da Moeda fazer a impressão. E basicamente hoje a Casa da Moeda ela só imprime para substituir por cédulas e moedas antigas. Não existe uma impressão nova, porque o governo tem que justificar aquilo, entendeu? E o mercado acompanha. Não dá para fazer uma fraude disso. Quer dizer, né? Se tratando de brasileiro, né? Verdade. Mas assim, na teoria, não dá, né? Tem os relatórios e tal, que eles têm que informar isso. Eu não sei se é trimestralmente ou é semestralmente. Isso realmente, esse dado eu vou ficar devendo pra vocês. Mas não pode existir essa impressão, sabe? Não, quero imprimir, vamos imprimir. E uma outra coisa que tem que estar ligado é o seguinte. A impressão de moeda, ela tem que ser compatível com a produção de bens. Senão a gente fica, tipo, criando uma moeda fictícia, né? Que também é uma das críticas de uma corrente muito grande de economistas que fala da questão da financiarização, que também já é um outro assunto. Mas é importante que vocês tenham na cabeça que quem emite é o Banco Central, porque é ele que garante a estabilidade da moeda da nação, e quem imprime é a Casa da Moeda. A Casa da Moeda, ela fica sediada no Rio de Janeiro, mas já teve sede na Bahia, já teve sede no meu Pernambuco, mas hoje a sede dela é no Rio de Janeiro. Ela imprime as cédulas, as moedas e medalhas comemorativas, tipo a das Olimpíadas. Então, esse é pra vocês terem na cabeça, e a questão de concurso, cai isso, hein, galera? Quem estuda pra concurso, anota isso. E em relação à escassez e excesso de moeda, como é que é feito, né? A gente já falou que se a gente jogar muita moeda no mercado, isso pode gerar no curtíssimo prazo uma sensação boa, mas logo as pessoas que transacionam as mercadorias vão ver que tá tendo... A galera tá com a grana. Se a galera tá com a grana, eles aumentam o preço. Se eles aumentam o preço, a gente tem um problema de inflação. Então, o excesso de moeda no mercado não é legal porque gera inflação. E também a falta de moeda no mercado também não é boa porque gera o problema reverso, que é a deflação. Então, o Banco Central tem que ficar de olho nisso para conseguir o equilíbrio perfeito do mercado.
E ele também tem alguns mecanismos que ele pode fazer para injetar mais moeda no mercado ou reduzir essa moeda no mercado, que são: ele pode emitir títulos públicos. Por exemplo, se ele emite títulos públicos e tem um bom rendimento, eu vendo isso para as pessoas me dão dinheiro, então isso fica lá no cofre do Banco Central, então eu tiro toda aquela moeda de circulação. E também eu posso aumentar a taxa do meu depósito compulsório, porque como o Banco Central é o banco dos bancos, ele fica com uma parcela de tudo que é transacionado nos bancos comerciais. Então ele pode aumentar também isso e fazer com que a moeda em circulação diminua. Se ele quer já injetar dinheiro, ele pode fazer o movimento contrário. Ele pode comprar os títulos públicos, que ele paga o rendimento para a pessoa vai ficar com moeda, então vai ficar com mais moeda na circulação, ou reduz essa parte do compulsório. É isso, gente. Economia é simples, é legal, mas existem muitos assuntos correlacionados. Então vocês viram que a partir da moeda a gente pode falar de inflação, a gente pode falar de política econômica, a gente pode falar de banco central, a gente pode falar de financiarização. Então é um mundo. Esse é só um pontinho a pontinha do iceberg. Espero vocês no próximo vídeo. Deem like, inscreva-se no canal e beijo grande!